Se tem uma coisa que a galera adora no TikTok são as pegadinhas malucas que fazem todo mundo dar risada. E algumas delas são tão épicas que acabam ultrapassando todos os limites. Desde sustos inesperados até cenas totalmente imprevisíveis, essas trollagens têm conquistado milhões de visualizações. Se você acha que já viu de tudo, é porque ainda não conheceu as trollagens mais imprevisíveis que rolaram e conquistaram o TikTok. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Pegadinhas do TikTok que ultrapassaram os limites. Tudo começou com um homem completamente pintado de cinza, parado no meio da rua, imitando uma estátua com perfeição. Ele não se mexia e muita gente passava achando que era mesmo uma escultura. Até que uma jovem resolveu interagir. Ela chegou perto, analisou a estátua com curiosidade e, sem pensar duas vezes, sentou na perna dele como se fosse um banco. O homem continuou completamente imóvel, aumentando ainda mais a impressão de que era de verdade. As pessoas ao redor começaram a notar a cena, algumas já pegando o celular para gravar o momento curioso. A jovem, parecendo cada vez mais à vontade, decidiu ir além. Pegou o copo de suco que estava com ela e, sem avisar, jogou o líquido direto na boca do homem estátua. Foi nesse instante que ele deu um pequeno movimento, quase imperceptível, mas não foi percebido pela garota. A reação das pessoas ao redor, entre risadas e gravações, resumiu o sucesso da brincadeira que, claro, viralizou nas redes. Tudo começa com um cara entrando no carro da namorada com um ar sério. Ele olha para ela e começa a perguntar o porquê dela ter pegado seus óculos e pede de volta. A moça, meio confusa, acaba devolvendo os óculos para o namorado, acreditando na história dele. Só que aí vem a virada. Assim que os óculos estão na mão dele, o cara faz o seguinte comentário: Yo, did you take my glasses? Yo, give me my glasses back. Hold on, give me my glasses. Psych, these are actually your glasses. Antes que ela pudesse processar, ele simplesmente quebra os óculos ao meio e depois devolve os pedaços pra ela como se nada tivesse acontecido. Dá pra ver que a brincadeira não caiu nada bem. O clima fica meio tenso dentro do carro e, mesmo sem falar muito, o olhar já diz tudo. A galera que assistiu ao vídeo se dividiu entre rir da criatividade ou ousadia do namorado e comentar que talvez ele tenha ido longe demais com essa. Em plena aula, um jovem decidiu que era a hora perfeita para abrir um jogo no computador. Ele conectou os fones, achando que estava tudo sob controle, e começou a jogar sem chamar a atenção. Só que tinha um problema: os fones não estavam conectados. De repente, os sons do jogo começaram a sair alto pelas caixas de som do computador. Tiros, explosões e efeitos sonoros típicos de games invadiram o ambiente, cortando completamente o clima da aula. O professor parou de falar no mesmo instante, olhando incrédulo para o aluno. A sala inteira ficou em silêncio, com todos virando o pescoço para ver de onde vinha o barulho. Ele é derrière, gros. O jovem, ainda distraído no jogo, fingiu não perceber o que estava acontecendo. Foi só quando um colega ao lado cutucou e avisou que os fones estavam desconectados, que ele parou por um momento, pediu desculpas rapidamente, mas, surpreendentemente, não fechou o jogo. Ao invés disso, ele ajustou os fones corretamente e continuou jogando como se nada tivesse acontecido. A reação geral foi de pura surpresa, enquanto o professor continuava a encarar o jovem. A situação virou motivo de cochichos e olhares entre os colegas, mas o jovem parecia alheio a tudo, totalmente concentrado no jogo. Uma mulher decidiu pregar uma peça no namorado e apareceu com pelos falsos grudados no sovaco. Quando ele notou, ficou visivelmente impressionado com o tamanho e começou a questionar o que estava acontecendo. Ela, mantendo a calma, disse que já tinha feito aquilo havia meses para combinar com ele. Mesmo ainda sem acreditar, ele continuava olhando para os enormes pelos, tentando entender a situação. Ela, como se fosse algo comum, pegou duas escovinhas e começou a pentear os pelos falsos, arrumando tudo com cuidado. Ele acabou entrando na onda e escovou também, mas o espanto dele era evidente a cada olhar para o sovaco dela. What the? Is that real hair growing, babe? How long did that take? Like 3 months. That's it?
And then when it gets longer, we can start to brush it. A mulher seguiu com a pegadinha, agindo como se fosse algo totalmente normal, enquanto ele continuava confuso, tentando digerir o que estava vendo. A situação totalmente inesperada virou um momento hilário e acabou chamando a atenção por ser tão cômica. Um homem decidiu fazer uma pegadinha na rua e abordou algumas pessoas com um caderno na mão. Ele perguntava com uma expressão bem séria se elas gostariam de colocar o nome no livro de orações dele. A ideia parecia algo simples e genuíno, então várias pessoas toparam. Depois que o nome estava anotado, ele dizia que ia começar a oração ali mesmo. As pessoas paravam e esperavam algo tradicional, mas logo perceberam que não era bem isso. O homem começou a fazer orações completamente fora do comum, o que pegou todos de surpresa. Senhor Machado 98, aceite Carlândia para o reino das trevas e que tudo de ruim, todos os encostos estejam na vida de Carlândia a partir de agora. As reações variavam entre risadas nervosas e olhares de incredulidade, mas algumas pessoas não curtiram a brincadeira. A pegadinha chamou a atenção pela reviravolta inesperada, mas também gerou aquele climão com quem achava que era algo sério. O contraste entre a expectativa inicial e o que realmente acontecia era o ponto alto da situação. Pegadinhas em escadas rolantes são um clássico. Com a galera presa no movimento, qualquer situação diferente chama a atenção. Um dos momentos mais marcantes foi quando um homem decidiu usar esse espaço para fazer uma pegadinha que misturava improviso e absurdo. Ele entrou na escada rolante fingindo estar ao telefone, falando alto o suficiente para todo mundo ao redor ouvir. A conversa parecia normal no início, mas logo ele começou a soltar umas histórias bizarras. Pois é, pai. Acabei de ser demitido. Só porque eu peguei a mãe do Robson. Meu chefe, o Robson. Mãe, acabei de descobrir que eu vou ser pai. É da Samantha, minha prima. A cada novo lance, as histórias ficavam mais absurdas e as pessoas não conseguiam disfarçar as expressões de surpresa. Mas o auge foi quando ele soltou, no maior tom de casualidade, que tinha engravidado a própria prima. Essa frase fez com que várias pessoas que até então estavam tentando não prestar atenção se virassem imediatamente chocadas. O timing dele era perfeito e ele continuava a conversa sem nem piscar, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Enquanto isso, as reações iam de risadas contidas, até pessoas claramente surpresas com o que estavam ouvindo. Uma ideia simples, mas que arrancou reações hilárias e, claro, viralizou no TikTok. Um homem resolveu fazer uma pegadinha bem ousada no TikTok, se fantasiando de idosa. Com maquiagem, roupas largas e um andar curvado, ele se aproximou de uma mulher na rua pedindo dinheiro. A mulher, meio desconfiada, disse que não tinha nada para dar. Sem desistir, a velhinha, improvisada, resolveu levar a brincadeira adiante e pediu algo incomum à camiseta da moça. Ela ficou visivelmente desconfortável, começou a recuar e, com medo da situação, foi se afastando. Só que o homem, mantendo o personagem, foi atrás, reforçando o pedido, até que ele finge ir para cima dela, gerando um momento cômico. Minha t-shirt. I don't have. A mulher acabou se jogando no chão e começou a gritar, tentando afastar a idosa. Foi nesse momento que o homem percebeu que tinha ido longe demais e revelou que era tudo uma pegadinha, tirando a máscara e mostrando o rosto. A revelação não foi suficiente para aliviar o clima. A mulher ficou furiosa ao perceber que tinha sido enganada, enquanto a reação dela já tinha arrancado risadas de quem assistia à cena. O vídeo fez sucesso no TikTok justamente por ser tão inesperado e pelas reações exageradas. Um homem resolveu pregar uma peça na namorada enquanto eles estavam em casa. Quando ela precisou sair, ele teve a ideia de fazer uma pegadinha rápida. Primeiro, ele tirou uma foto do celular dela e a esperou ir embora. Assim que ela desceu para o estacionamento, ele mandou a foto, avisando que ela havia esquecido o celular em casa. Totalmente distraída, ela olhou a mensagem, acreditou na hora e subiu correndo de volta para buscar. Quando chegou no apartamento, perguntou onde estava. Ele, segurando o riso, falou que não estava com o celular e entraram em debate sobre onde estava o celular. Foi só depois de alguns segundos de procura que ela percebeu o que tinha acontecido. What's behind me? You just sent me a message. Yeah. What?
A reação foi um misto de riso e indignação. Ela não acreditava que tinha caído numa pegadinha tão simples e ainda riu de si mesma por não perceber que o celular nunca saiu da bolsa dela. Uma pessoa resolveu trollar o amigo e fez uma escolha bem assustadora. Toda vestida de preto, com o rosto pintado de branco, ela foi para o sótão da casa e ficou esperando o amigo subir. Quando o amigo subiu as escadas e olhou para o sótão, deu de cara com a figura e ficou completamente assustado e, num pulo, virou as costas e desceu rápido as escadas do sótão, como se tivesse visto um fantasma. A cena foi hilária, especialmente pela reação de medo dele. A expressão dele fez todo mundo que assistia rir e o vídeo acabou viralizando no TikTok. As pegadinhas do João Kleber, com aquelas cenas de confusão e gritaria, são sempre épicas e costumam gerar risadas e muita vergonha alheia. Mas teve uma que virou um verdadeiro caos. Uma loira, cheia de confiança, começou a abordar casais na rua, dizendo que era aniversário de namoro e pedindo ajuda para encontrar um lugar onde pudesse comprar um bolo. Os casais, sem suspeitar de nada, logo a ajudaram. A mulher, com aquele jeitinho inocente, agradecia e, para manter a conversa, começou a falar que tinha uma cereja para colocar no bolo, mas estava em dúvida sobre qual tipo escolher. Ela fez uma pausa dramática e, quando mostrou a cereja, foi o momento do choque. A cereja não era bem o que parecia e a situação explodiu. Vocês querem ver que eu tenho? Sim, pode mostrar. Eu vou pegar. Tá. Bem. Você é louca? Não, para! Eu tô te mostrando! As namoradas começaram a gritar e xingar a loira, furiosas, e logo a confusão foi armada. As mulheres ficaram extremamente irritadas, querendo partir para cima dela, indignadas com a situação. Os namorados desesperados precisaram intervir rapidinho para evitar que a ocasião ficasse ainda mais tensa. Um dos caras mais famosos no TikTok quando o assunto é pegadinha é o Anatoly, que é especialista em trollagens épicas. Anatoly decidiu fingir ser um zelador na academia. Ele colocava o uniforme e começava a fazer seu trabalho normalmente, como se fosse mais um funcionário ali para limpar o local. Quando chegava perto de um peso que estava no chão, ele começava a limpar ao redor. Mas ao invés de fazer como um zelador comum, ele simplesmente levantava aquele peso gigantesco sem nem piscar. O pessoal que estava na academia, achando que ele era só o faxineiro, ficava totalmente impressionado, não acreditando que um simples funcionário seria capaz de levantar aqueles pesos. Na verdade, Anatoly é powerlifter, ou seja, ele treina para levantar quantidades absurdas de peso. Seus treinos são focados em força, e o cara realmente é forte pra caramba. Mas todo mundo que estava na academia não fazia ideia disso e se surpreendia cada vez mais. Um homem decidiu pregar uma trollagem na namorada enquanto ela estava distraída mexendo no celular. Ele chega tomando o celular dela, perguntando o que ela estava fazendo. Ela, sem entender, respondeu normal, achando que era só uma pergunta de curiosidade. Mas ele finge que fica irritado e começa a partir para cima dela de uma forma bem exagerada, como se estivesse bravo por algum motivo. A namorada se assusta e acaba dando um tapa no rosto dele. What's up, baby? What are you doing? Oh, wait, I don't care. Babe. Yeah, why are you looking at me like that, huh? Babe. You looking at me like that? Babe. Babe. Well, What the hell babe, is that? I was kidding. What the- I was kidding. O cara, totalmente surpreso, viu que a situação escalou e logo fala que é uma pegadinha, já que a namorada estava muito brava. As risadas começaram assim que ela percebeu que tinha caído na pegadinha. A galera que assistiu ao vídeo adorou ver a reação dela e a surpresa do cara quando levou o tapa. Um cara resolveu colocar a mãe para jogar um jogo na TV. Ela, toda empolgada e feliz, achou que ia arrasar e começou a jogar o tal jogo de labirinto com toda a animação. A mãe estava super concentrada, achando que estava mandando muito bem, passando por várias fases e vencendo tudo. Enquanto ela estava lá, toda orgulhosa de si, o cara decidiu que era a hora de dar o grande susto. No meio do jogo, de repente, aparece um jump scare, de um jeito tão inesperado que a reação dela foi de pura surpresa. A mãe levou um susto tão grande que quase dá um pulo no sofá.
Ela ficou nervosa por alguns segundos, tentando entender o que aconteceu, e então, ao perceber o que estava rolando, enquanto o filho dava risada do outro lado da sala. O vídeo dessa pegadinha acabou ganhando muitas visualizações, e o cara sabia que tinha feito a trollagem perfeita. Um homem bem criativo decidiu ficar parado na rua fingindo que estava ouvindo música no fone de ouvido. Só que ele começou a cantar gritando, o que acabou assustando alguns policiais que estavam andando por perto. Ai, uma luz! Ai, uma luz! O pior de tudo é que um dos policiais, claramente irritado, pediu pra revistá-lo, achando que ele estava aprontando alguma coisa. O cara explicou que estava só fazendo a pegadinha e acabou tudo bem, embora eles não estivessem muito felizes com o susto. Em outro momento, ele estava em um rio onde um jovem limpava a bicicleta. O cara, com a mesma ideia de fingir que estava ouvindo música, começa a cantar bem alto e de novo de forma exagerada. O rapaz, que estava ali tranquilo, se assustou e acabou caindo no rio. Ai, uma luz! Ai, uma luz! En algún lugar! ¿Es hermano? ¿Qué le pasa, hermano? Essas pegadinhas entre sustos e confusão viraram um sucesso, fazendo todo mundo rir com o susto que a galera levou. Um cara decidiu pregar uma pegadinha no TikTok e fez isso no posto de gasolina. Ele chegou de moto e foi direto falar com 2 funcionários parecendo bem preocupado. O homem perguntou onde ficava a sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e explicou que estava com uma caixa que encontrou e achava que tinha uma cobra dentro. Os funcionários, sem entender nada, ficaram meio confusos, mas decidiram dar uma olhada na caixa. Foi aí que veio o grande susto. Tá trancado, tá tudo certinho, entendeu? Cadê? Tá dentro. Tá não, tá trancado. Tá aí dentro ela? Tá aqui, A cobra era um brinquedo, mas a maneira como ele abriu foi tão repentina que os funcionários tomaram um baita susto. Eles pularam para trás assustados e a reação deles foi impagável. Um deles ficou parado, meio sem palavras, enquanto o outro começou a rir nervoso com o que tinha acabado de acontecer. E esse foi o vídeo, dê seu like. Beijão, valeu, falei, tchau.